A primeira vez que eu ouvi falar de Nollywood foi na faculdade, pela minha professora de História da África, em março de 2020. E a ideia dela era fazermos uma análise de 2 páginas sobre 2 filmes. E foi o que eu fiz. Mas aí uma coisinha aconteceu que impossibilitou o resto das aulas. Right, guess what, bitch? Coronavirus! Coronavirus! Então, meses em casa depois, eu criei esse canal. E durante o processo de produção dos primeiros roteiros, eu pensei, ora, por que não aproveitar que já tenho coisas prontas e fazer um vídeo, só que dessa vez sobre Nollywood em si? E outro motivo para eu achar esse vídeo necessário é que um certo dia eu vi ver se alguém já tinha feito algo desse tipo. Então, quando eu digitei Nollywood no YouTube, apareceram algumas imagens bem sexuais. O que me lembrou de um outro evento de meses atrás, quando o Google foi processado por racismo, pois quando você digitava mulheres negras dando aula, aparecia só pornô. E o que foi feito depois? Colocaram foto de mulheres negras de fato dando aula? Não! Eles basicamente printaram a tela e colocaram a imagem printada, só que borrado no lugar do pornô. E isso é bom? É. Eles meio que não fizeram nada, não pioraram nada, mas também não melhoraram nada. E se você acha que eu tô brincando, pode ir literalmente agora, pausa o vídeo, vai lá no Google e digita asiáticas dando aula para ver o que vai aparecer. E eu sei que isso pode não ter muita relação com o assunto em si, mas era uma coisa que eu queria falar já tem um bom tempo, então aproveitei para meio que jogar aqui. Eu peço desculpas. Mas vamos voltar para o ponto principal. Nós meio que estamos vivendo um auge barra ascensão do cinema sul-coreano, então acho que é um bom momento para apresentar um outro cinema, no mínimo interessante para as pessoas, e assim por tabela, um pouco também da história da Nigéria, e até mesmo um pouco de história da África, pois Nollywood também serve muito como representatividade e identidade para um continente tão ostracizado como a África, que é feita por africanos para africanos, dando uma perspectiva endógena de um continente sempre representado por uma visão estrangeira. Os primeiros relatos de exibições de filmes feitos na África remontam a 1903, na cidade de Lagos, que é sempre referenciada nos filmes. Mas essa integração foi unilateral, focada apenas em atender os interesses de uma elite colonial, trazendo filmes exportados. Depois disso, veio uma tentativa de realmente criar uma indústria de autoria de fato africana. Nos anos 60, a necessidade se viu ainda maior devido ao fato de criar uma linguagem que dialogasse com os problemas sociais daquela época para o continente. Até porque muitos países estavam se tornando independentes. Então, era preciso construir uma narrativa de representatividade, autoafirmação e, assim, dar uma voz a esses países. Mas essa tentativa fracassou devido à dependência de financiamento externo, em particular de países como a França, e a falta de empatia da população fez a tentativa falhar. Na década de 80, a Nigéria passou por uma grande recessão econômica ligada à crise do petróleo, que afetou diversos setores do país, inclusive a indústria do audiovisual. Sem contar os conflitos étnicos, resquícios do neocolonialismo, que afastaram a população do cinema. Então, com as salas abandonadas, o recurso era o vídeo, inicialmente com cópias piratas vindas do exterior. Foi nesse cenário que surgiu Nollywood. Sem contar que nessa época a indústria ainda era dominada por filmes americanos, em suma de ação, e musicais de Bollywood, o cinema da Índia. Assim, sem os cinemas, em 92, o comerciante, hoje conhecido como o pai de Nollywood, Kenneth Nebue, na tentativa de se livrar de várias fitas em branco que estava acumulando em seu estoque, decidiu que fazer um filme era a melhor solução. E assim ele mesmo roteirizou aquele que seria o primeiro marco da fundação do cinema nigeriano, chamado Living
in a Bondage, que inclusive foi lançado basicamente um remake barra continuação em 2019 na própria Netflix, que é um filme muito inofensivo que até seu irmãozinho de 5 anos iria adorar assistir, que é basicamente a história de um jovem simples chamado Andy Okeke, que para se tornar rico e bem-sucedido, acaba entrando para uma seita satânica, jurando fidelidade ao diabo e matando a sua própria esposa. Caraca! Não, é sério, tipo, caraca mesmo. Bom, continuando. O filme foi a prova de que o mercado poderia funcionar, vendendo cerca de 750 mil cópias, e se tornou referência para os roteiros de sucesso que viriam depois, que costumavam repetir temas como ambição, traição, riqueza e magia. Claro que isso não define todo o cinema de Nollywood, nem mesmo os meus favoritos. Em 92 foi quando a indústria eclodiu, e apenas 10 anos depois já produziam mais de 1.000 filmes por ano, muitos com uma qualidade bem abaixo do nível que costumamos ver em Hollywood, no sentido mais técnico da coisa. E é até bem impressionante como a Nigéria, um país que possuía uma desigualdade tão grande que basicamente separa dois mundos, ricos e pobres, na realidade até hoje isso ainda existe, conseguiu usar dessa indústria da cultura do audiovisual para construir uma imagem que satisfez toda a população e basicamente hoje define o mercado de filmes feitos na Nigéria. Sejam eles falados em inglês, Yorubá, Igbo, Edo, Hausa ou qualquer uma das outras 300 línguas faladas no país. E uma coisa que vale destacar é que mesmo algumas produções não tendo um grande orçamento, isso claramente não é um demérito. É bem mais porque é dessa forma que eles encaram o cinema, que é bem menos mercadológica do que a indústria americana, de salas de cinema e exportação para outros países e manter o imperialismo, mas sim de vendas de home videos e os lucros sendo divididos entre produtora, custos de marketing e os comerciantes que montam suas barracas nas ruas que os vendem, basicamente os vendedores ambulantes. Então, como vocês podem imaginar, a pirataria rola solta, tornando assim difícil para órgãos como a Unesco analisar esse mercado de cinema emergente, devido à sua informalidade de distribuição. Assim, boa parte das perdas financeiras com os filmes vem da pirataria, até porque, com boa parte da população sendo pobre, até que dá para entender. Então, para evitar maiores perdas, sendo que eles fazem muitos filmes por ano, é mais esperto produzir filmes de baixo orçamento. Assim, os filmes foram crescendo em quantidade. Sério, em 2004 já se produziam mais de 1.000 filmes por ano. Hoje, Nollywood sendo autossuficiente, não precisando de recursos do governo. Assim, esse crescimento trouxe benefícios para outras áreas. E só a título de curiosidade, hoje é o segundo setor que mais emprega no país, perdendo apenas para as petrolíferas. E nem só no sentido de emprego, mercado ou economia, mas a importância de Nollywood se tornou tão grande que em certas regiões do país onde existem conflitos armados ligados a motivos étnicos ou religiosos, afinal o país é bem dividido entre cristianismo e islamismo, alguns relatos dizem que muitos deles param para permitir as filmagens e até mesmo sendo exibidos por pastores em igrejas. Sinceramente, eu não esperava colocar isso aqui, mas eu não vejo quando eu vou ter oportunidade de falar isso de novo tão cedo. Bom, não é segredo que o brasileiro é um povo que não possui muita autoestima e basicamente nenhum senso de patriotismo. Inclusive, o brasileiro gosta de falar mal do brasileiro também, que é outra coisa irritante que a gente tem aqui no nosso país. E, inclusive, essa parte mais histórica e sociocultural, vocês podem ver ser bem explorada no vídeo do John sobre choque de cultura. E eu sei que eu falo muito do canal do John, mas é que ele é muito bom, né? Fazer o quê? E também ele já me poupou muito trabalho fazendo o vídeo de 300 e esse de choque de cultura, então valeu, John.
Valeu mesmo aí por facilitar muito o meu trabalho. Mas, voltando para o vídeo. O que é necessário para entender esse ponto que eu vou falar agora é a relação do brasileiro com a mídia em seu próprio país. Até meio que para comparar por que Nollywood e também até o cinema sul-coreano ascenderam. E bom, até agora o que vimos foi a necessidade de representatividade, uma crise econômica e uma busca por identidade que fizeram Nollywood existir. E de certa forma aconteceu algo similar na Coreia do Sul, quando nos anos 90 os filmes de maior sucesso no país eram americanos. Então o senso patriótico bateu e se começou a investir nessa indústria. Assim também como até o próprio K-pop. E no Brasil, quando isso aconteceu, com a chegada de, por exemplo, Vingadores Ultimato e o filme do Coringa, nós temos razão para o filme estrangeiro. Não que os filmes que estavam competindo, que eram do Brasil, fossem grande coisa também. E acho que vale esclarecer uma coisa aqui. Eu não estou dizendo que devemos completamente ignorar o filme estrangeiro ou fazer algum tipo de política isolacionista. É mais tentarmos ter algum orgulho da nossa pátria. Olhando um pouco para o nosso passado, a maior parte da relação do país com a mídia é de alguma forma ligada a algum tipo de repressão ou controle. Se pensarmos, por exemplo, no rádio, inicialmente, tivemos nessa época a figura de Getúlio Vargas, que de fato censurou a imprensa com A Hora do Brasil, se não me engano. E mesmo com a chegada da televisão nos anos 50, ela era um artigo de luxo, que só quem tinha boa renda podia ter. Então aí com os anos 60, isso não mudou tanto. E também nessa época que começa a ditadura civil-militar. E quando a televisão finalmente começou a se tornar mais acessível nos anos 70, essa foi a fase mais pesada da ditadura, ou seja, o AI-5, que ao mesmo tempo foi a época no Brasil do auge da pornochanchada, possivelmente o momento de maior vigor industrial do cinema nacional, entre 1975 a 86. E também o crescimento da Globo como a indústria de televisão suprema do país, que teve investimento da própria ditadura e que nunca devolveu esse dinheiro, por sinal. Então chega os anos 90, a ditadura finalmente acabou, a televisão já é bem mais acessível para basicamente todo o brasileiro, não todos, obviamente, e assim começa a era de ouro dos grupos de axé, pagode, samba e outras coisas também, assim possibilitando com maior facilidade a ascensão de pessoas de baixa renda, gerando uma nova classe de pessoas ricas. Isso seguiu até basicamente os anos de 2000 e 2010. Então, esse brasileiro sem patriotismo, que acabou de sair de um período bastante opressivo e agora estava experimentando uma nova era na mídia, se vê encarando uma nova época logo em seguida, ou seja, a digital. Foi nessa época que o YouTube começou a virar um lugar de futuras estrelas, e a forma que era ainda mais fácil de ficar rico e famoso, do que ter que ir para malhação, ou ter algum tipo de talento, como cantar, dançar, ou só ser gostosa para aparecer na TV. Agora, qualquer um com uma câmera podia ficar rico e famoso fazendo qualquer coisa na internet. Mas se no mínimo para fazer vídeo ainda era preciso um domínio de edição e algum mínimo de talento, isso piorou ainda mais com a chegada do Instagram e outras redes sociais, onde literalmente apenas umas fotos sensuais sem nenhum conteúdo já são o bastante para se ficar rico e famoso. Wow, that's really her! Paris, over here! I don't get it. What does she do? She's super rich. But what does she do? E então o brasileiro está exposto a esse estímulo visual imenso, assim como o mundo todo. E não apenas o nosso país. Essa história toda que eu falei para vocês, claro, ela é própria nossa, mas muitos países, até da América Latina, passaram por coisas muito similares. A gente sabe disso. Esse processo foi tudo muito rápido para basicamente toda a humanidade. E assim parece que ficamos perdidos nesse meio colossal que é a internet. E para o Brasil, que ainda se vê com problemas de identidade e um enorme abismo social, pelo menos na minha perspectiva, estamos muito perdidos sobre nossas origens e identidades. E a arte é um meio muito importante para entendermos a nós mesmos e a nossa sociedade. Então, sim, é no mínimo válido tentar darmos
alguma atenção para o cinema nacional, o quadrinho nacional, músicas, entre várias outras coisas. Umas coisas que valem ser mencionadas rapidamente antes de eu prosseguir é contextualizar vocês com um pouco de história. Na África, não tem muito essa ideia de união dos negros que vemos nas Américas, pois eram povos e etnias diferentes. Mas a vida não começou aqui nesse continente? Não são todos os povos seu povo? Eu não sou rei de todos os povos, eu sou o rei de Wakanda. Como, por exemplo, o povo Iorubá, entre vários outros, que disputaram domínios por territórios e controle do tráfico de escravos, e negociavam com os colonos. Ou o povo Oyo, que possuía todo um império. E vocês vão acabar vendo algumas coisas assim sendo citadas com relação a esses povos em alguns filmes que eu vou citar. E o colonizador desmanchou tudo quando chegou, fazendo povos inimigos compartilharem o mesmo espaço. I don't know. This spooky thing called slavery happened and my entire ethnic identity was erased. Então, quando a colonização massiva da África, que teve seu início só em meados do século XIX, foi sendo encerrada em meados do século XX, a situação permaneceu daquele jeito. Então, eles têm orgulho não só por serem negros, mas por pertencerem a um povo específico, com uma história específica e uma língua específica. E assim, a gente também entra naquela questão do estereótipo, que não é como se o estereótipo não fosse verdade. Inclusive, eu vi um vídeo um tempo atrás que fala justamente sobre isso. Eu vou tentar linkar ele por aí, vai estar na descrição ou nos comentários. Dê uma olhada, é muito bom. E lá a pessoa fala que não é como se o estereótipo não fosse uma verdade. O problema é quando aquela história, né, o estereótipo acaba sendo também uma história. É quando aquela história, aquela narrativa se torna a única história, a única narrativa, a única verdade sobre um povo. A única história cria estereótipos. E o problema com estereótipos não é que eles sejam mentira, mas que eles sejam incompletos. Eles fazem uma história tornar-se a única história. Não é como se negros não gostassem de frango e de melancia. Eu, por exemplo, não gosto de melancia. Mas a questão é essa, né? Nem todo mundo, nem todo negro gosta de melancia e de galinha. Ou nem todo negro vai ter uma aptidão para natação. Então, todo estereótipo, ele tem uma verdade, mas ele não é a única verdade. É preciso entender essas construções. A narrativa conta histórias. Assim, sendo importante entendermos a cultura e a história de um povo, para tentar quebrarmos estereótipos. E a melhor forma para isso é contando histórias. Contar histórias, como no caso dos filmes de Hollywood, é uma das melhores formas de tentar quebrar esses estereótipos. Assim como no caso que eu falei no começo do vídeo, da questão do racismo do Google, quando ele mostrava sexo explícito em vez de fotos de mulheres negras de fato dando aula. Quebrar essas narrativas com outras narrativas recentes é importante, é necessário, importa muito. Mas como a história que vemos na escola é contada de uma forma para engrandecer e dar foco ao europeu, a África fica fadada a ser apenas um lugar pobre e vazio. Esse ponto é bem mais para dar exemplos, bem legais do que Nollywood tem. Bom, pelo menos alguns dos meus favoritos até agora. Afinal, não vi tudo dessa empresa, até porque, como já mencionei, são mais de 1000 filmes por ano. E a Netflix tem bastante coisa, mas obviamente não tudo. Na real, sites como Nollywood Movies é quem cuidam mais dessa distribuição para o ocidente de forma online. E uma coisa que vale ser dita é que mesmo sendo um cinema e filmes situados na Nigéria, os filmes não são apenas nigerianos. Existem filmes feitos em outros países, por todo o continente. Afinal, é um cinema para falar com todo o continente. Enfim, o primeiro filme que vou falar é Fifth, ou Cinquentonas, que até o momento continua sendo o meu filme favorito de Nollywood. E a história é a seguinte: 4 amigas que acabam de completar 50 anos começam a repensar certas escolhas na vida. Para começar, é fácil apontar a principal coisa no bom roteiro. O ponto é fazer um personagem com uma falha que deve ser superada, ou no mínimo reconhecida no decorrer da história. O que evidentemente acontece durante esse filme. Eu até apontei coisas desse tipo no meu vídeo sobre gosto não se discute.
iniciando com a personagem que se entrega à religião com a idade e também por descobrir que tem câncer de mama. Então procura uma salvação e uma forma de talvez ressignificar sua vida. Contudo, se torna fria e distante do seu marido, assim acabando por esquecer de confiar nele e tratar disso junto com ele. O marido, por outro lado, acaba por se envolver em esquemas e tentativas de conseguir dinheiro fácil e passando a noite em cassinos. Outra delas quer colocar silicone nos seios e ter relações fúteis e vazias com rapazes de 20 anos. Tudo isso ligado à sua arrogância e medo de relacionamentos e se abrir para outros homens devido à traição do seu marido. Eu poderia falar bem mais sobre esse filme, pois teve muita coisa que eu não abordei, e fica aqui a promessa para um dia sair um vídeo sobre. Mas esse vídeo já está ficando muito longo, então eu vou ser sucinto. Esse filme trata de um machismo, fanatismo religioso e, sim, o valor do perdão. Tudo isso feito de uma forma muito coesa, muito sensível, e para não dizer que eu não tenho críticas, eu achei aquele final meio apressado. Tipo, se o filme tivesse mais 5, 10 minutinhos que fosse... Sério, dava para desenvolver bem legal e tal, e o desfecho estava muito bom. Mas mesmo assim o filme ainda é ótimo. Só esse final que eu achei meio rápido, mas ainda funciona muito bem. Agora, o próximo filme que eu vou falar é Quem Quer Casar com Eizouken, que conta a história de uma mulher que agora que chegou nos 34 anos e mesmo tendo uma carreira, ela é cobrada por pressões das pessoas à sua volta, como sua família e amigos, e como foi dito pela própria personagem, na adolescência e durante a sua juventude, ou seja, em torno dos seus 20 anos, ela foi uma estudante exemplar. Mas ao chegar aos 34 anos, sem marido e sem perspectiva de se casar, era como se o mundo olhasse para ela e a mesma percebesse que havia falhado em todos os testes da vida. Dessa forma, o filme se preocupa em deixar bem claro, e sem ironia, o quanto toda a cobrança por parte da mãe da personagem, mas também da família em si, e das pessoas à volta dela, como é um exemplo de uma cobrança social, que no início a protagonista deixa bem clara a sua opinião perante tudo aquilo. No, I don't have a boyfriend. And no, I'm not gonna kill myself. I am freaking fine! No final do filme, ela não necessariamente se resolve por conhecer um homem, mas como ainda é uma comédia romântica, ela tem que correr atrás do cara, mesmo que o arco dela já tivesse terminado. E se me permitem comparar com outra comédia romântica que também fala sobre pressões sociais em jovens, A Primeira Noite de um Homem, eu sinceramente prefiro Eizouken, pois na primeira noite de um homem, certas coisas me incomodam. Por exemplo, na segunda metade do filme, a história toma um rumo novo, que pelo menos eu acho meio forçado e não parece se ligar tanto ao que estava sendo construído antes. Ainda faz sentido, mas me parece deslocado, a não ser que você queira pensar no amor romântico como uma forma humana de lutar contra a desumanização capitalista, o que não faz muito sentido para esses filmes, mas se quiser levar isso para a vida, aí é com você. Sem falar que Nollywood foca muito mais nas questões de gênero e a crítica ao capitalismo, pois eles já colocam os negros em posições de poder e liderança. Afinal, essa é a base de Nollywood. Não que as questões raciais não existam, mas Nollywood já coloca tudo isso de forma tão natural que eles já podem discutir outras coisas. Então, para esses casos, eu recomendaria que vissem, por exemplo, Lionheart e Love is War. E acho que no caso de Eizouken, ela prova que não precisa de um romance para ser feliz. Pelo menos não dessa forma tão forçada pela família e sociedade, pois ter um romance com alguém de quem você realmente gosta e que aconteceu naturalmente é mais significativo do que forçar algo e assim ambos ficarem infelizes. Esse subcapítulo foi feito depois de eu já ter terminado esse roteiro em si, e depois de eu ter assistido 2 filmes e uma minissérie sobre pessoas negras na mesma semana, que foram Meu Nome é Dolemite, com Eddie Murphy, A Voz Suprema do Blues, o último trabalho do Chadwick Boseman, lançado em 2020, e a minissérie Olhos que Condenam. Tudo isso na Netflix. E se você não viu alguma delas, assista, todas valem muito a pena. A que mais gostei foi Olhos que Condenam, mas a mais divertida foi Dolemite, e é sobre ele que eu quero falar, pois acho que
O que ele discute conversa muito com o tema do vídeo e a função de Nollywood, que é basicamente a questão da inclusão e representatividade. E tá aqui, você pode dar certos argumentos, como ele está reforçando estereótipos, ou o simples fato de a África ser o que é, também tem influência do capitalismo e imperialismo americano, que apoiaram o apartheid e ditaduras na América do Sul para evitar o avanço comunista. Mas essas separações existiam na própria América, e o Dolemite, mesmo para o ideal de beleza dos negros na época, ele não se encaixava. Mesmo assim, ele se dedicou a fazer um filme de negros para negros, com tudo do que os negros gostavam na época, ou seja, Kung Fu, peitinhos e palavrões. Outra coisa que também mostra bem esse desejo de inclusão por parte dos negros é quando ele chega no personagem do Michael Key para pedir para ele fazer o roteiro, e o personagem diz que aquele estilo não o interessava. Mas quando o Rudy diz que aquele seria o roteiro dele, o filme dele, nas telonas, ele imediatamente muda de ideia com a possibilidade de estar num lugar que o renega tanto. Assim como o personagem do Wesley Snipes, que já estava em grandes filmes, mesmo que só em pontas como operador de elevador, e que quando vê a possibilidade de estar e dirigir um filme, ou seja, estar numa posição em que as portas se abrem para ele com mais destaque, ele muda de ideia também. Assim, o Rudy coloca não apenas eles e seus amigos, mas também uma mulher negra e gorda num filme, assim fazendo o que ele mais queria, unir as pessoas de uma forma maior do que os outros jamais imaginaram. Mas claro que esse tipo de cinema, nos anos 70, já existia, que era o Blaxploitation, e assim usa da arte para atrair as pessoas. A versão atual disso seria meio que o Pantera Negra, afinal, com a ascensão dos super-heróis, colocar negros literalmente como super-heróis era uma coisa meio óbvia a se fazer. E esse filme tem uma participação do Sol, o que torna esse filme automaticamente 50% bom, porque também só seria 100% se esse cara aparecesse. Saiam daqui, seus zumbis comemiolos, filhos da puta! Se tem uma coisa que eu queria que você leve desse vídeo, é no mínimo a vontade de querer conhecer um pouco desse cinema e que tenha agora um pouco de consciência da importância dessa história e assim entender um pouco da cultura africana e seu status quo, com outras perspectivas e narrativas. Afinal, a África sempre costuma se resumir a uma visão estrangeira, onde só existem conflitos. Não que de fato não existam, mas tem mais coisa do que só isso. Quer dizer, são países como qualquer outro, são metrópoles com problemas como qualquer outra, e não tem só savana, como muitos filmes retratam. E assim podendo quebrar algumas verdades sobre esse continente, que não é apenas um antro de miséria e criança passando fome, que seja mostrado em comerciais, documentários e filmes. E é interessante como é ignorado o fato também que isso vem historicamente de países desenvolvidos, a partir da exploração, até hoje na realidade. Mas enfim. E não apenas isso, mas também deem valor ao nosso cinema nacional. Eu dei bons exemplos do que esse investimento em cultura possibilitou para esses países. Então, agora vão assistir. Tem nomes muito bons esperando para serem apreciados e entendimentos que todos precisamos. Então, aproveitem, além de valorizar a representatividade nesses filmes, que é sim muito importante para todos no mundo. O meu nome é Ítalo e o vídeo fica por aqui. Se você curtiu, deixa o like. Se não curtiu, também deixa o like. Se inscreve, compartilha, vê os outros vídeos. Obrigado e até!